Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente tem uma live muito especial com a rolfista Ana Cris Pinheiro. A Ana Cristina tem um currículo impressionante na área corporal. Vamos esperar as pessoas chegarem mais aí para eu poder falar mais a respeito dela. Boa noite. Estamos aguardando as pessoas chegarem. Tá um calor intenso aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Meu Deus. Olha, a Ana Cris já chegou. Bem-vinda, Ana. Vamos aguardar um pouquinho, daí eu já te chamo, tá? Gente, é o seguinte. A Ana Cris tem um currículo admirável. Ela é graduada em Educação Física. Eu também sou. Eu também sou. Trabalhei pouco na área, né? Porque também me graduei em Rolfing e na Educação Física mesmo eu não fiquei muito tempo, não. Saúde integrativa, bem-estar pelo Instituto Israelita. Pesquisadora de Rolfing. Ela trabalha com girotrônica, mas eu vou deixar a Ana falar um pouco mais para vocês. Eu quero saber primeiro se vocês estão me ouvindo bem. Tá boa a imagem? Leilinha, diz aí como é que tá. Tá me ouvindo bem? Que eu tô com o ar ligado aqui, eu não sei se preciso do fone. Som tá bom? Escreve para mim, por gentileza. Ana, você tá me ouvindo bem? Oi, Moisés, bem-vindo. Você tá me ouvindo bem? O som tá bom, Leila? Fala ok, alguma coisa assim para eu entender. Ah, que bom, então. Então tá, Ana. Ana Cris, pode chamar, a gente já começa. Ótimo, grata. Legal, Moisés, obrigada. Esperar a solicitação da Ana. E aí a gente começa a nossa live. O tema da nossa live hoje é: preciso estudar ou trabalhar, meu corpo dói. E agora, o que eu faço, né? Bem-vindo, Douglas. Vamos aguardar a solicitação da Ana, não chegou ainda. E hoje, então, nessa live, a gente vai falar a respeito do corpo, o que a gente pode fazer para melhorar tudo isso, né? Perder a nossa produtividade nos estudos, no trabalho, por conta de dores corporais. Oi, Ana, bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem? Tá bom o som para você? Tá. Cadê o pessoal? Pois é, tô esperando. Cadê o pessoal aqui também? Deixa eu ver se entrou aqui no meu. Surpresa. Vamos chamar umas pessoas aí, gente, quem puder. Manda aí o avião para algumas pessoas participarem. Mandando, mandar mais um pouquinho. Só um pouquinho, a gente já chega. Vamos convidar aqui umas pessoas. Muita gente queria ver, muita gente perguntou. É um assunto tão interessante. As pessoas É, falaram para mim, é tão interessante. E é mesmo, né? Importantíssimo. só um pouquinho que eu tô mandando aqui. Mais aviões. Você está gravando, Kátia? Vai gravar? Sim, sim, vou deixar gravado, sim. Vou deixar gravado. Quem é o Douglas? O Douglas é Leila, advogado. Leila, Ana. A Ana Helena.
Oi, Ana Helena, que bom que você chegou. A Ana Helena é a minha aluna que teve um resultado tão legal no mapa mental que eu resolvi de novo voltar a estudar por conta dos resultados dela. Oi, Ana, tudo bom? Ela que o meu projeto chama Projeto 9,5. Eu te ensino a sair do sufoco das notas baixas e chegar ao tão sonhado 9,5 coletivo. E a história da Ana é que ela não tirava nota baixa, mas super estudiosa, mas tirava 7,5 por aí, estudava muito e não tinha as notas que ela queria. E eu ensinei mapa mental, em 2, 3 meses, a nota mais baixa dela já era o 9,5. Então, É que são muitos fatores, né, que afetam a concentração, né, enfim, o foco. com certeza. Espera aí, eu vou colocar porque o barulho do ar está muito grande. Depois a gente dá uma editada no vídeo, tirar esse começo do YouTube. Só um minutinho. Oi? Fala alguma coisa para eu ver se tá bom. Oi, estou aqui. Tá, melhorou bem agora com o fone. Isso. Eu tô sem o fone. Eu costumo falar sem o fone, até agora tem dado certo. Tudo bem, é que eu tô com o ar ligado, o ventilador ligado, aqui tá muito quente. E aí fica o ruído, não dá para ouvir. Vamos Ana lá. Cris, se apresenta um pouco pra gente, conta um pouco da sua história tão interessante. Eu não vou nem ler aqui seu currículo enorme, porque é muita coisa. Sim. Fala você, o que você Então, acha mais importante? vou falar algumas coisas, né, como importante. Aliás, hoje é o Dia do Profissional da Educação Física e foi como eu comecei a minha carreira, né? Eu sou formada em Educação Física e Esporte pela Universidade de São Paulo, né? E foram tantas conquistas de lá para cá, né? Essa área. Mas depois eu fui logo depois fitness. E fui, né, com a cara e a coragem, e acabei ficando 18 anos na Alemanha, né? Trabalhando principalmente na formação de profissionais e eu fiz várias especializações e cada vez mais indo para a área da saúde mesmo, e do bem-estar e da terapia corporal de movimento, né? Então eu fiz muitas formações na área do movimento e depois surgiu a necessidade de eu fazer alguma especialização para trabalhar com o toque, né? Não só aquele toque que guia o movimento, mas o toque que realmente manipula tecido. E foi aí que eu escolhi o Rolfing, né? E aí, sim, e me surpreendi muito com o Rolfing, porque é muito mais que manipulação de tecido, né? A manipulação do tecido é apenas uma técnica dentro do método, que é um universo. E depois como entrar no universo, né? Isso, e depois eu fui fazer acabei fazendo uma especialização também lá no Instituto Albert Einstein, em São Paulo, em Medicina Integrativa e Bem-Estar, e fui convidada para entrar para a área de pesquisa, né, dentro lá do Instituto do Cérebro, onde eu comecei a desenvolver uma pesquisa que agora, devido à situação, né, ela parou. Vai continuar a oportunidade. Tivemos um pouco de normalidade. Que legal. Você sabe que eu também sou da educação física, né? Parabéns. A minha formação também é educação física. E aí... Mas eu, na verdade, eu não trabalhei muito tempo, não. Eu formei, fui para Bahia, para o sul da Bahia. Eu fui dar aula de educação física lá em Trancoso. Nossa. Eu fui a primeira professora de educação física da Escola Municipal de Trancoso. E foi uma experiência breve, eles não me contrataram, enfim, eu voltei e fiquei muito tempo procurando outras coisas até encontrar o Rolfing. E fazer a união que eu estava buscando, né? Sim. Nessa área corporal e nessa área sensorial, né? Emocional, poder juntar tudo. Sim, né? O Rolfing é um método muito abrangente, né? Porque além da gente cuidar das questões estruturais, das questões funcionais, a gente acaba
entrando no mundo do psicobiológico, porque não tem como separar, né? Com Não tem certeza. como. E aí, dependendo da pessoa que chega buscando auxílio, buscando ajuda, buscando mais conforto, a gente vai vendo como que a gente consegue acessar, qual que é a porta de entrada que essa pessoa está realmente, a essência dela está buscando, né? E a Então, gente eu vê acho que... Oi, pode falar. Desculpa. Não, isso, pode falar. Não, a gente vê que cada um é um universo muito único, Sim. né? O que funciona para um, nem sempre... Essa porta de entrada que é para um, nem sempre é para outro, né? E às vezes a pessoa vem em mente com uma questão e aí, dentro do trabalho, dos encontros, acaba descobrindo outras questões, né? Sempre, né? Isso eu acho que é de praxe, assim, que acontece no Wolfen, é muito bonito. E Mas aí, vamos então, lá. vamos lá. O que está acontecendo com essa pandemia, que as pessoas foram total para o digital, né? Então, não tem aula, não tem escola e não estavam preparados. Antes, a gente sabe, né? A gente que trabalha com o corpo, a gente sabe que já existiam muitas dores. Agora, depois desses meses, a situação ficou muito mais grave, né? Então, assim, eu ouço muitas queixas de pessoas, de crianças, de jovens, querem ficar estudando mais tempo, mas não conseguem porque tem dores no corpo. Adultos trabalhando, né? E o uso do celular também, né, Ana? O uso do celular, essa postura da nossa cervical é uma coisa, assim, que temos que cuidar urgentemente, né? Porque senão, em breve, a coisa vai estar muito mais séria. Sim. Então, o que acontece é que vieram muitas questões emocionais junto, né? Com o vírus, com a pandemia, e isso também afetou muito, né? A forma das pessoas se expressarem ou não, né? De ficarem mais introspectivas dentro do seu mundo e começarem a se fechar mais entre quatro paredes, né? E o corpo se fechando junto. Não é? Muito medo, né? Então toda essa incerteza, né? Então isso agravou. Talvez as pessoas, a gente já vem vindo num processo de cada vez mais entrar nesse mundo digital, né? E o que a pandemia trouxe foi uma aceleração desse processo, né? Então, assim, muitas pessoas que antes ficavam talvez 2 horas, né, trabalhando no computador, agora estão 10 horas. 10 horas. Né? Então, eu escuto muito isso, e não tem como isso não afetar, né? Com certeza. Gente... E quanto menos consciência, né, as pessoas têm, quer dizer, as pessoas que já tinham uma consciência corporal, que já conseguiam respeitar, vamos dizer assim, os sinais do corpo, né? Tem uma história. Então, aquelas que não tinham, aí com esse aumento enorme de horas nas telas em geral, né? Como é que as pessoas podem fazer, Ana? Para as pessoas perceberem, ter essa consciência maior, assim, do que está acontecendo consigo. Parece uma pergunta tão elementar, né? Mas o óbvio está precisando cada vez mais ser dito, né? Sim, mas assim, você falou uma frase antes de respeitar os sinais do corpo. Mas muitas pessoas nem percebem os sinais do corpo. Quanto menos respeitar os sinais do corpo, né? E os sinais do corpo, essa percepção, né, que a gente chama de interocepção, né? E existe a propriocepção, que é você perceber o seu corpo no espaço, né, no tempo do espaço, e a interocepção são aquelas informações bem internas, assim, e elas precisam de um tempo para você percebê-las, né? Então, aí entra essa questão do tempo, né? Então, essa necessidade de desacelerar, né? E de começar a sentir, por exemplo, o peso do corpo. Essa é uma forma da gente trabalhar presença, né? Ou começar a prestar atenção na respiração,
Eu gosto muito de uma frase que fala assim, quem que é o autor dessa frase, eu escutei uma vez de uma professora que eu admiro demais, que fala assim, estar onde se está. Ah, que lindo. Eu adoro essa frase porque é simples assim, estar onde se está. A gente está onde os nossos pensamentos estão. Então não adianta o meu corpo estar aqui e eu estar com os meus pensamentos lá no passado, ou lá no futuro, ou em outro lugar. Né? Então, esse estar onde se está é uma coisa que você pode exercitar e desenvolver. E dentro da terapia corporal, a gente faz isso através das sensações do corpo, né? Então, como eu já citei anteriormente, uma delas é trabalhar a questão do peso. Eu sentir o peso do meu corpo. Isso traz presença. De eu sentir os meus pés no chão. De eu sentir a minha respiração e o que ela provoca em mim. Ela traz movimento? Sim. Faz parte do que acontece na inspiração, o que acontece na expiração, né? E aí entra, por exemplo, hoje em dia tem cada vez mais caminhos de meditação, né? Por exemplo, que é uma forma de você trabalhar a presença. Perceber não só o corpo, mas a quantidade de pensamentos, né, que invadem. Você pode fazer rapidinho alguma coisa para a gente perceber um pouquinho de exercício de percepção, de peso, dar uma direcionada para as pessoas poderem sentir um pouco melhor, porque uma coisa é estar num consultório, né, numa sessão terapêutica. Sim. E outra coisa é eu sentar para estudar, para trabalhar e começar a me apropriar de mim, né? Começar a perceber onde eu estou, né? Sim. Estar aonde eu estou. Então, uma coisa que é muito importante, que a gente, por exemplo, a pessoa que passa pelo processo do Rolfing, a gente, logo no início, a gente começa a trabalhar com os pés, que é a base, né? De toda porque a estrutura. O corpo é de toda a estrutura, né? Então, eu gosto muito quando eu vou até tirar meus sapatos aqui. Eu já estou sem. Se puder ficar descalço, isso é uma coisa, por exemplo, que eu tenho sugerido, sempre sugeri, mas agora mais ainda porque as pessoas estão muito em casa. Vou chegar um pouquinho para trás, está cortando minha cabeça. Agora, como as pessoas estão muito em casa, eu tenho falado, aproveite para andar descalço, né? Aproveite para andar descalço, porque a gente precisa disso, de sentir a sola do pé, né? Como que ela chega no chão, como que ela se distribui, como que sai do chão, né? Então, a primeira coisa, falando de presença através dos pés, é isso. Tire o seu sapato. Tire o seu sapato. Tire o sapato, aproveita. Ah, mas agora fez friozinho, no inverno, põe então um meião, né? Não chinelo. Chinelo não é muito bom, não. O chinelo é bom para ir para praia, tá? Mas para os pés não é uma coisa tão boa para ficar o dia inteiro. Então, por exemplo, nós estamos sentados aqui, né? E aí você vai achar uma posição onde a sua bacia se encaixa, assim, se acomode na cadeira, ou no banco, para que você se esteja. Isso, onde quer que você esteja, né? E aí você apoiou os pés no chão, paralelos, e você pode fazer um movimento assim, um pouquinho de inclinação. Você vai inclinar um pouquinho para frente e vai inclinar um pouquinho para trás. É um balancinho. Tá? Isso. E agora você manda a sua atenção lá na sola dos pés. Então, quando eu vou cintura para frente, eu esparramo os dedos e a almofadinha do pé. Até a almofadinha do pé, eu esparramo.
Quando eu volto, os meus pés empurram levemente o chão, né? E aí eu vou percebendo o que muda no contato dos pés quando o meu tronco está à frente e quando o meu tronco está um pouquinho mais atrás. Olha, só de fazer um pouquinho já acalma, né? Já acalma. Muda a dinâmica. E quando a gente fala de uma posição de mais conforto e de mais descanso, a gente quer achar um lugar que é muito individual, sabe? Tem que ser uma coisa exploratória, mas achar um lugar onde o meu tronco, onde o peso do meu tronco chegue na minha coxa. Tá? Porque aí vai chegar, vai escorrer pelos pés. Tá? Então, assim, é muito comum você perceber também as pessoas sentadas com o pé no ar, assim, só com o pé, né? É muito comum. Os pés cruzados, né? Um sobre os pés cruzados. Ou a perna cruzada. Ou para trás, os pés, tá? Então, essa é uma dica que eu dou, que é sentir os pés no chão, né? E sentir bem assim, é uma coisa que a gente diz, a sola do pé está tocando o chão, mas o chão também está tocando. Tem um encontro aí, né? um encontro, né? E quando você pode perceber, olha, quando você esparrama a almofadinha do pé, o que acontece para cima, né? Aqui para cima. Reflexo. Né? Então assim, o que acontece em geral é que você já se leva um pouquinho, só esparramar frente do pé. Tá? De encontrar esse chão. E esse peso também começa a ficar mais perceptível, né? Quando eu inclino um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, eu sinto que um lado da minha pelve, por exemplo, tá mais presente na cadeira, a outra parece que tá mais suspensa. Isso, aí você já tá indo pro próximo aspecto, né? Então, o que acontece? Não existe o certo e o errado, né? O que existe é o corpo de cada um, a história de cada um, né? Porque o corpo não esquece nada. Então, a sua história, ela tá no seu corpo. Tá registrada. Tá registrada no seu corpo. Então, às vezes, tem pessoas que chegam para mim, não, mas eu tenho o ombro assim, eu tenho escoliose, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí, você vai me corrigir, eu faço tudo errado, né? É muito comum, né? É muito comum, e eu procuro tirar a pessoa desse lugar, né? Primeiro que, por esse corpo chegar até a mim, cada pessoa que entra no meu consultório, eu falo que é um sobrevivente, né? Porque esse corpo teve que achar caminhos e formas, né, dele seguir a sua vida, né? Apesar de tudo, né? Apesar de tudo, né? Então, por exemplo, voltando um pouquinho nos pés, se uma pessoa costuma colocar mais peso em um pé do que no outro, né? Que é algo que a pessoa faz inconscientemente, já é um padrão dela. A gente vê muito isso em adolescente, né? Que fica parado sempre na mesma perna, assim, hiperestende a perna. Então, isso vai ter compensações, se não no joelho, no quadril, né? Certamente. Então, e aí, quando a pessoa já está nesse nível de sensibilidade, de perceber que a bacia não se apoia igual do lado direito e do lado esquerdo, que existe diferença, isso já é um nível de percepção já mais avançado, né? A maioria das pessoas não percebe até aí. Então, eu procuro sentir o peso, brincar isso com o tronco, né? E ver como que o peso pode chegar lá no pé, porque aí você vai ter um descanso, né? Porque muitas vezes a questão das dores nas costas, por exemplo, dores lombares, né? O que é? A dor é um tema, assim, é um universo, né?
É. E cada vez mais as pesquisas, a ciência está mostrando, né, diferentes facetas disso. Mas, falando em termos de biomecânica, né, a dor, ela é uma compressão mecânica crônica, tá? Então, por exemplo, quando a pessoa fala, estou com dor nas costas, e aí eu peço para ela colocar a mão aonde você está com dor, ela coloca a mão. E aí eu observo, faço a leitura corporal, como que essa pessoa senta, como que essa pessoa caminha, como que ela levanta, e geralmente percebo que naquele lugar está muito apertado, porque aquele lugar está apertado, está sendo apertado na forma como a pessoa usa o corpo, né? Então, o sentar para estudar, por exemplo, né? Muitas pessoas ficam com dor nas costas porque soltam todo o peso do tronco nas costas, ao invés de soltar o peso do tronco nos pés. Nos pés. E isso muitas vezes começa porque a pessoa está com uma cadeira que não tem altura adequada. Com uma mesa que não tem altura adequada. Quer dizer, a pessoa não consegue nem perceber o seu chão, vamos dizer assim, né? Sim, a cadeira é importante que a cadeira tenha uma altura que a pessoa possa alcançar o chão com os pés. Se a gente for ver, por exemplo, assim, uma mesa de jantar, né? Uma família de 5 pessoas, cada um é de uma altura. Geralmente. E as cadeiras são da mesma altura. Sim. Então, cada um que se vire, né? Desde criança, cada um que se vire com o que as normas, os padrões que estabeleceram para todos nós. Né? Mas o que acontece é que, assim, o corpo, na verdade, ele gosta de variedade. Ele não gosta de uma posição só. Ele não gosta de uma posição só. Né? É verdade. Mas eu gosto de cruzar a perna, mas eu gosto de pôr o joelho aqui. Mas eu gosto de sentar com as pernas cruzadas, né? E não tem nada demais, não tem certo e errado, assim. Mas o que o corpo não gosta é de ficar numa determinada posição por muito tempo. Por muito tempo. E é isso que tem acontecido. É isso que tem acontecido. Porque o envolvimento com as telas é tão grande, né? Sim. Que a pessoa não percebe, fica muito mais tempo do que ficaria se fosse um livro, simplesmente. Essa é a percepção que eu tenho, que as pessoas me falam também, né? A tela, ela envolve muito mais, né? O que acontece, assim, é inevitável. Você tem que ficar tantas horas no computador? Tenho, né? É assim, muitas pessoas têm que ficar muitas horas na frente do computador. E inevitável. Então, o que a gente cria são, assim, o que eu posso fazer para dar uma compensada, né? Para ter um pouquinho mais de equilíbrio, né? E aí, tem diversas dicas que a gente pode dar. Que, por exemplo, realmente você tem que, de tempos em tempos, levantar. Colocar um despertador, né? O alarme no seu celular para lembrar, porque senão fica tão envolvido que quando vê, passou o tempo. E aí pode começar as dores no momento assim, né? Sim, então assim, porque o que acontece? Vamos lá, por exemplo, os estudantes que estavam nas escolas e agora estão em casa, né? Estavam na sala de aula, mas toda hora levantava, tinha um intervalo entre as aulas, vai no banheiro, volta, vê um amigo lá longe, dá um saltinho, dá uma corridinha para, sei lá, para pegar o ônibus, para atravessar a rua, né? Olha para um lado, olha para o outro, né? As coisas chamam a atenção. Né? Então, é um pouquinho de movimento? Mas somando, né? Você estava se movimentando muito mais. Agora, o que a gente vai fazer? Vai até a cozinha pegar um copo de água, né? Então, assim, esse é realmente um problema. A falta de movimento. De movimento. Né? E então, realmente, a pessoa precisa de, sei lá, cada meia hora, 45 minutos, levantar. Não posso interromper, então leva junto, vai para um outro lugar, trabalha ou estuda um pouquinho em pé, muda a posição do sentar, né? Tem muita gente fazendo isso, né, Ana Cris? Tem muita gente colocando mesas altas e estudando em pé.
Eu tenho visto. Isso. Eu não tenho ainda, mas eu até quero. Porque Uma mesa alta e dar uma variedade, né? A variedade é importante. Então, assim, não tem certo e errado. Lógico que existem posições, que nem eu falei, quando eu sento com o peso nas minhas costas, não é legal, né? Não é legal, porque todo o peso do meu tronco e da minha cabeça, que é pesada, vai cair nas minhas costas e vai comprimir. E com o tempo, as minhas costas vão gritar, né? Vão falar, chega! Né? Lógico que tem, né? Mas o principal é o corpo precisa de variedade e precisa de movimento. De movimento. Então isso não tem como fugir disso, né? A gente precisa lembrar do movimento. E outra coisa também que eu tenho percebido é assim, o campo de visão. Tá? O campo de visão também influencia muito na minha estrutura e na minha funcionalidade, né? Uma coisa é eu estar no escritório, eu estar na sala de aula e eu tô cheia de, né, de estímulos, informações, né? de estímulos visuais, né? Então eu olho para lá, daqui a pouco vem um ruído, eu viro a cabeça, né? Então, isso de estarmos dentro da sala, do quarto, fecha o campo de visão, né? E aí o que acontece? Eu também começo a me fechar. Com certeza. Então, isso também é um aspecto, uma questão que eu tenho visto bastante. Então, a falta de movimento e a limitação, né, da visão. Então, assim, se antes já era muito importante, né, a gente ter uma educação melhor do movimento, né, vamos dizer assim, agora então é uma coisa gritante, né, que, sei lá, precisamos falar muito sobre isso, né, a gente vai ter que dar um jeito de colocar isso tanto nas escolas, nas redes online, entendeu? Os professores poderem começar, porque o ideal seria isso, né? Eu estou com um projeto agora, até eu vou fazer agora esse mês na Escola Porto Seguro, que é uma escola alemã, e um projeto com cada ano eu vou fazer uma experiência, né, online com eles de consciência corporal, de como lidar com essas questões, né? Puxa, que legal. E tal. Então, assim, eu já tenho feito algumas coisas dentro das escolas, né? E o que acontece? As pessoas mais jovens, elas ainda... Essa questão de trabalhar a prevenção é difícil, né? É um desafio. Não vou falar difícil, mas é um desafio. É um desafio. Porque muitos ainda não estão... A dor naquele ponto, eu preciso fazer alguma coisa, né? E então, você conseguir despertar e motivar esses estudantes, as pessoas mais jovens, a trabalhar numa prevenção, a se conhecerem mais, né? É um desafio grande. Mas sabe um momento que é interessante de fazer isso, assim, que eu tive na minha experiência, inclusive com a Ana Helena, momento de apresentação de trabalho oral, que agora eles não têm, mas eles sofrem muito com isso. Olha, a Lena está aí, que legal. Oi, Lena. A Lena. Que legal, a Wanda está aí também. Rolfista. Temos aí algumas rolfistas, coisa boa. Ai, beijos. Beijos para você. Beijos. Saudades. Então, voltando só para terminar a questão do pé, eu queria dar mais uma dica também, que é com uma bolinha. Né? Maravilhosa. Eu tenho essa bolinha, mas a pessoa pode pegar uma bola de tênis mais velha, que esteja um pouco mais macia, né? Porque geralmente bola de tênis, ou pegar uma de frescobol, ou pegar mesmo um limão, né? Coloca de um leão e vai. E massagear a sola do pé, para ela ir se esparramando, para ela ir abrindo, né? E no início do dia ou nos intervalos, né? Para ela ir abrindo a superfície e trabalhar a questão da presença. Né? Com certeza. Quando eu estava
quando eu estava começando aqui meu trabalho como golfista, né? Assim, ninguém conhecia, né? Ninguém sabia o que era isso. E eu fiz um projeto num parque da cidade onde as pessoas vão caminhar. E aí chamava Como Anda Seu Corpo. E eu peguei um grupo espontâneo de pessoas, fiz um cartaz, as pessoas foram espontaneamente, e eu ia uma vez por semana lá fazer alguns exercícios de conscientização do pé, a gente fazia alguma coisa muito simples, né? E aí a gente dava uma caminhada. Esse projeto durou acho que 2 meses, uma coisa assim. Antes do final, uma aluna veio dizer que estava com cirurgia marcada no pé. E que com aqueles exercícios de imaginar o pé abrindo, aquelas coisas simples, e depois em casa usar a bolinha, ela conseguiu evitar a cirurgia. Eu não coloquei nem a mão no pé da mulher. Sim, às vezes precisa de um pequeno estímulo para a coisa acontecer realmente, né? E assim... Oi, diga, desculpe. Não, eu ia falar que essa coisa do caminhar, né? Como a pessoa caminha e como a pessoa respira diz muito sobre ela, né? Com certeza. Diz muito sobre ela. Então, são coisas que eu também daria como dica para as pessoas começarem a perceber, né? Qual que é o seu jeitinho único, exclusivo de respirar e como é o seu padrão de caminhar. Aproveita que está bastante em casa, né? Vou repetir isso. Ande descalço. Ande descalço. Porque os nossos pés, eles também não foram feitos para andar nesse chão lisinho que a gente tem, não lindo, né? Com certeza. Não é isso. Os nossos pés, eles foram feitos para andar em pisos irregulares, diferentes texturas, diferentes temperaturas, né? Nós temos muitos receptores, né, sensoriais nos pés, que são, inclusive, muito importantes para o nosso equilíbrio, né? Para a gente se orientar no espaço. Com certeza. Quando a gente vai para a praia e tem a oportunidade de caminhar, por exemplo, numa areia dura, numa areia fofa, e se tiver pedras, andar nas pedras, são sensações completamente diferentes, né? Andar numa grama, a gente vê o quanto os nossos pés podem se adaptar depois de um tempo, né? A princípio, que não tiver acostumado é difícil, mas depois de um tempo, a gente na vê verdade, a gente chama existe um sentido que chama sentido áptico, né? Que é o tato, o toque das mãos e dos pés, né? E como que isso afeta todos os outros sentidos e a minha organização no espaço, né? Na verdade, os pés, eles podem fazer tudo que as mãos fazem, eles só não desenvolveram isso, né? E a gente anda muito com sapato e... Outro problema, né, Ana? Outro problema, né? Sapatos durante muito tempo, né? As mulheres com saltos altos. E depois aquelas sapatilhas também, né? Que são terríveis, né? Então, quem saiu do salto alto foi para aquela sapatilha apertadinha. O pé precisa de espaço, né? Para você ter uma boa base de apoio e você conseguir se equilibrar no espaço. Agora, o que acontece? Por exemplo, eu vou falar de mim. Hoje em dia, eu uso um salto? Eu uso no fim de semana para sair para jantar, onde eu ponho um salto, né? Mas sapato saudável é sapato de sola fininha e flexível. Tá? Esses tênis esportivos super tecnológicos também, eles deixam os pés preguiçosos. Os pés deixam de exercer a sua função, né? De esparramar e fazer a propulsão. Né? Tô começando a ver na academia, as pessoas fazendo as atividades, academia, a musculação, no caso, né? De meia. Muitas pessoas começando a tirar o sapato, fazer de meia, outros descalços, né? Dependendo da temperatura. Eu falei, olha que legal, viver para ver isso, sabe, né? Que o que eu lembrei agora, falando em ambiente de estudo, ambiente de trabalho, e que é muito legal, são esses apoios para o pé que você compra. De plástico, ou de madeira, ou mesmo que você coloque um banquinho, né? Para a pessoa, o importante é ela sentir o apoio dos pés, né? Então, isso é uma dica legal,
tá, gente? Sempre procurar sentir os pés. E aí, eu até preparei aqui para dar uma dica para a posição sentada, que eu trouxe uma bexiga. Ah, que legal. É, porque assim, às vezes as pessoas ficam falando de cadeiras, ai, mas eu preciso comprar uma cadeira assim, assado, né? Na verdade, não, né? Na verdade, não. Você precisa de uma cadeira onde a sua bacia tenha um bom apoio e onde os seus pés alcancem o chão, né? Mas o que acontece, por mais que a gente fale, olha, mantenha o tronco à frente dos isquios, onde ele possa descansar nas coxas, às vezes a pessoa quer, né, se apoiar um pouco atrás, né? Então eu gosto da ideia da bexiguinha, poderia também, tem suporte para lombar, que as pessoas podem comprar, mas a ideia da bexiguinha, eu nem estou com uma cadeira que é apropriada, é de realmente colocar ela na região da lombar. Olha E que boa aí, ideia. se apoiar nela. Ah, até imaginei aqui agora. Que bom. Experimente. É uma Vou. delícia, porque aí as costas acham um lugar onde se apoiar. Então, o peso da minha cabeça e do meu tronco não vai cair totalmente nas minhas costas, porque as minhas costas terão apoio. Nossa, Tá? gostei muito, Ana. Olha, É muito bom. simples, Vou eu usar com os faço meus muito alunos. com isso, porque agora eu não estou trabalhando presencialmente. Mas quando eu trabalho com um grupo, por exemplo, de adolescentes, eu levo uma bexiga para cada um e eles, ó, apoiam lá e Que legal. gostosinho. É uma opção. E como também, às vezes, a pessoa quer sentar no sofá, quer pôr a perna para cima, né? E quer se apoiar. Aí existem, por exemplo, eu tenho rolinhos assim, que você pode usar para lombar também, mas que você pode usar no pescoço. No pescoço também, né? Esse rolinho é de Então, quê? Esse seu não, rolo é esse de quê? rolinho, na verdade, quando eu morava na Alemanha ainda, eu mandei fazer vários, assim, porque eu uso muito com os grupos, Aham. né? É espuma? Mas É espuma. espuma normal. Porque o que acontece, a coluna, às vezes, ela quer achar um apoio, né? É. Uma posição. E o importante é a gente manter aqui à frente, né? O pescoço aberto, em expansão, O né? Peter, na live de vocês, ele deu uns exercícios muito legais. E você também, né? Foi na live? Foi Foi. na Eu live. sempre, eu dou a dica das pessoas fazerem uma massagenzinha, que na verdade atrás desse músculo Do esternocleidomastoideo esternocleido, aqui, né? por trás dele, né, da gente ir massageando um pouquinho, lá para trás da orelha. Aqui são os escalenos, que são as rédeazinhas que elevam as primeiras costelas durante a inspiração, né? Mas esse é um tema importante, Kátia, para a questão do celular, né? Isso mesmo, né? O Porque, que podemos fazer, né? Para sim, poder sim, compensar a grande questão essa. do celular é isso, é fechar aqui É, e a cabeça cair. A cabeça é pesadíssima, né? A cabeça pesa, sei lá, 6, 7 quilos, né? Então eu vejo muitas pessoas fechando e pendurando a cabeça, né? Então, o que eu aconselho, às vezes, quando você, vou pegar meu celular, quando você pegar o celular, é melhor pegar com as duas mãos, né? Ah, que Eu, interessante. sim, a gente fica muito assim, né? E o dedinho aqui, né? É. Então, assim, é interessante você pegar com as duas mãos e talvez você, não precisa ser aqui, né, na linha dos olhos, Sim. como a gente, na mesa, por exemplo, né? Eu também sugiro isso, a gente já viu muitas pessoas falando, de colocar a tela do computador na linha dos olhos, né? Sim, você não vai necessariamente querer ficar com o celular na linha dos olhos. Pode ser um pouquinho mais baixo, né? Os cotovelos aqui pertinho do tronco, né? Fecha um pouquinho e você tem um apoio. Ou numa Dá um mesa, suporte, né? né? Dá um suportezinho. Os celulares, né? Com o tempo, eles são pesadinhos também, né? Então, E eles esquentam, né? Você vai perceber que ele esquenta também, né? Esse é um sinal. Isso, Então, aqui eu Esse é acho um sinal, dá importante um tempo. criar esse hábito de não ficar assim, de sustentar a cabeça, né? E essa é uma questão e que também você imagina um corpo que fica horas assim, fechando, 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 né?
e afeta a respiração, afeta até as emoções, né? Com certeza. Com certeza. Afeta a respiração e afeta a digestão e aí por diante, né? Tudo, né? É. Então, assim... E aí, então, assim, como é que você pode dar umas dicas pra gente poder compensar essa cervical? Então, o rolinho, né? Que você falou. A pessoa então, pode usar uma toalha também, se não tiver o rolinho, né? Enrolar uma toalha. Pode. Assim, durante os estudos, durante o trabalho, quando você está com a tela, quando você está com o celular, é você realmente organizar o seu ambiente, né? Então, a posição do computador, existem, né, suportes, tal. Tem pessoas que colocam livros grandes, né? E aí coloca. E acho importante também, quem puder, ter um teclado separado, né? E trabalhar com o mouse. Quanto mais espaço você tiver, melhor. Melhor. Né? Porque ficar, por isso que o computador é melhor que o celular, porque você tem mais espaço, né? Do que ficar assim. Tá? Então, assim, desde nesse momento do estudo, do trabalho, eu preparar o ambiente e me organizar de uma forma que eu tenha mais distribuição de peso nos pés, na bacia, poder soltar os ombros, como eu me organizo e a posição da cabeça, né? Então, em alguns momentos, eu voltar a perceber, né? Porque a pessoa, quando ela vê, ela já tá assim, né? Então, às vezes, pé, tal, de alguma forma, lembrar disso. Agora, nos intervalos ou depois de um dia longo de trabalho, existem desde exercícios, alongamentos, mas também posições de descompressão. Eu até dei algumas dicas no meu perfil do Instagram, eu tenho colocado um videozinho às sextas-feiras, e algumas semanas atrás eu coloquei algumas posições de descompressão. Tá? Uma delas, por exemplo, foi deitar com a bacia, deitar no chão, com a bacia bem próxima da parede e as pernas na parede. Ai, é muito bom. Né? Muito bom. E ficar ali um tempo, né? Esse trabalho de entrega do peso, de soltar o ar prolongadamente e sentindo, né, a superfície de contato, a pele no chão, precisa um pouquinho de tempo, né? A gente precisa trabalhar num outro tempo, né? Com certeza. Mas quando essa posição é muito boa. Se a pessoa não consegue ficar com a perna estendida na parede, ela pode apoiar as pernas num sofá, por exemplo. No sofá, que também é bom, né? Isso. E aí ela vai prolongar a expiração. Tá? O que eu gosto muito é o som do A, então. O alívio, ar, né? Dá um alívio. O ar, ele provoca uma vibração interna e ele tem uma coisa de abrir, né? Legal. Então, prolongar a expiração, fazer o som do ar e ir sentindo o seu corpo se entregando para o chão. Aí você vai entregando o peso, tá? E a cervical vai ganhar bastante com isso. Tá? E aí pode usar a toalhinha e o rolinho na cervical nesse momento, né? Aí, dá um auxílio, né? Logicamente que quando nas minhas sessões presenciais ou nas sessões online, eu vou olhar como que essa cabeça está se relacionando com o resto do corpo. Claro. Para ver se a pessoa precisa de um rolinho, de uma toalhinha enrolada, onde que eu vou posicionar, né? Então, assim, se é uma cabeça que é uma cervical que é muito reta, muito retificada, eu vou colocar um rolinho de toalha, né? Por exemplo, né? Aqui, para eu ganhar um pouco esse arcozinho, essa lordose cervical. Agora, ao contrário, se é uma pessoa que está com o queixo lá em cima e aqui tudo apertado, né? Aí eu vou colocar uma almofadinha embaixo da cabeça para a cabeça ficar um pouquinho mais alta. Então, assim, tem que ver, aí varia de pessoa para pessoa.
né? E o legal é a pessoa começar a fazer para ela poder sentir, né? Porque a gente, Isso. com a prática, a gente vai encontrando aquele lugar que o corpo se sente melhor. É, Talvez não no isso. começo, mas dali a pouco começa a sentir, que começa a relaxar e tem É essa... um, Kátia, é um processo, é uma exploração, é uma descoberta individual. Cada um tem o seu ritmo. A gente precisa ter essa disponibilidade, essa curiosidade e essa coisa do não ter pressa. E mais, você falou antes do sentir. Sim, mais sentir do que fazer. Às vezes é o deixar de fazer. Deixar de fazer para poder perceber, né? Só um pouquinho, a Marilda está querendo saber, eu não consegui até hoje aprender a fixar o nome da live. A live, Marilda, de hoje é: eu preciso estudar, meu corpo dói, e agora? É disso que a gente está falando. Como liberar das dores para estudar e trabalhar. Isso. Eu não sei se alguém mandou alguma pergunta para você anteriormente ou agora. Então, eu fiz uma pesquisa, né? Aquela pesquisa que eu te mandei, e as pessoas, assim, muitas pessoas sentem dor, muitas crianças sentem dor, muitos pais responderam pelos seus filhos, né? E, assim, muita gente já está acordando com dor, quer dizer, não estão dormindo bem, né? Não estão conseguindo fazer. Muita gente começa a estudar, depois de 1 hora já começa a sentir dores. Sim. Pessoas falando também do uso do celular. Quando eu uso muito celular, eu estou sentindo, meu pescoço está doendo, meus ombros estão tensos. Sim. Lombar também, muitas pessoas falaram. Poucas pessoas com dores nas pernas, mas mais foi a lombar, a cervical, né? Cervical, campeã. Então, se as perguntas não vieram agora, não vieram antes, eu estou disponível, podem me enviar perguntas através do Instagram mesmo, ou lá no meu perfil eu tenho os meus contatos. Eu estou à disposição, é só me enviar as perguntas que eu respondo com o maior prazer, né? Porque é tanta coisa para falar, né? Que é um universo, são tantas coisas, e claro que nesse bate-papo aqui de 1 hora não dá tempo de falar de tudo, nem de casos específicos. Nossa, inclusive já está chegando. Menina, Tá isso é chegando muito aqui. rápido. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se ficou alguma coisa do que eu tinha anotado. Eu acho que a gente deu uma geral nas coisas que a gente tinha falado, Ana. Né? Isso. E aí, então, gente, sigam a Ana, a Cris. Gente, o teu estúdio, eu quero ir nesse estúdio maravilhoso, eu fico babando naqueles aparelhos maravilhosos. O que é aquilo, gente? São obras de arte, na verdade, né? São aquilo criações. parece Leonardo da Vinci que fez aquilo, não é? São lindíssimas, parece que tem vida, né? E quando você se movimenta com aqueles equipamentos, parece que não tem fronteira, é uma coisa, é uma dança, assim. E realmente são, assim, estão todos convidados, eu sei que você não longe. Vamos lá, já passa esse negócio aí, a gente vai fazer workshop. Isso. Existe, o Gyrotonic é um dos métodos de movimento que eu trabalho, e existe o Gyrokinesis, que são os movimentos de corpo livre sem os equipamentos, né? Então, e a gente trabalha muito no sentido de abrir espaço no corpo. E isso é algo que, dentro desse tema, algo que as pessoas podem refletir, né? Criar espaço no corpo, porque geralmente essas dores elas são causadas por compressão mecânica crônica, falta de espaço. Né? Então eu acho assim que só falar Marilda vai ficar salva, sim. E eu já tenho que encerrar. Então, gente, estar onde se está, procurando abrir espaços. É isso, Ana Cris? Isso. E olha, então, muito grata, viu? Bocejar. Tá? Isso aí, gente. Muito grata, acontecer. querida. Eu vou concluir que eu não quero perder essa live. Aí depois a gente pode continuar. Grata, tá todos. certo. Eu agradeço a todos que vieram ver a gente, tá bom? Um beijo. Obrigada, Beijo, querida, viu, pelo convite.